Boa tarde a quem está nos acompanhando pela rádio e também está nos acompanhando pelas redes sociais. Nas redes sociais, o nosso endereço é Advogada Explica Doutora Virgínia Machado, lá no Facebook, Advogada Explica Doutora Virgínia Machado, e no canal do YouTube é o Advogada Explica. Então você vai lá no YouTube e você acessa o canal Advogada Explica, você vai ter acesso aí a todos os vídeos aqui do programa, inclusive esse que a gente está fazendo agora, que vai falar sobre condomínios, tá bom? E se você quiser também nos seguir pelo Instagram, o endereço é @vimachado33, ok? E hoje nós vamos conversar então, conforme anunciado, sobre condomínios. E eu quero alertar vocês o seguinte, que eu sempre aviso que condomínio é uma dívida que ela gruda no imóvel, ela parece um chiclete. Ela não acompanha o dono do imóvel, ela acompanha o imóvel em si, porque é diferente. Porque, por exemplo, se acompanhasse o dono do imóvel, o dono vendia o imóvel e ele continuava com a dívida. Porém, não é isso que acontece. Se ele vender o imóvel, essa dívida ela vai continuar com o imóvel e vai passar a ser obrigação do novo dono, do novo proprietário. Então é importante a gente saber que essa dívida de condomínio, como a dívida também de IPTU, ok? Essas dívidas, elas são chamadas dívidas propter rem. Rem é coisa, tá? Ou seja, é própria da coisa, é da coisa, é do imóvel, tá bom? Então ele gruda ali. Então, aqui eu tenho uma decisão do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, que determinou aí na última semana agora que a empresa gestora de ativos, ou seja, a Engea, vinculada ao Ministério da Fazenda, pague as taxas condominiais atrasadas de um imóvel que foi retomado pela Caixa Econômica Federal, mesmo que a dívida tenha iniciado com o antigo proprietário. Olha o que eu estou falando para vocês. A dívida era do mutuário. Ele perdeu o imóvel, a Caixa foi lá, arrematou o imóvel, que era garantia de dívida, e arrematou o imóvel, arrematou a dívida junto, tá? Em 2009, como é que é o caso, né? A empresa responsável pelo condomínio entrou com a ação contra o antigo proprietário e conseguiu judicialmente a ordem de pagamento das taxas que não eram pagas desde 2005. O imóvel, porém, acabou sendo retomado em 2013, um ano depois da sentença ter sido proferida. A Engea, que é a empresa gestora de ativos, que ela administra esses imóveis que são retomados lá em leilão extrajudicial, em leilão de execução hipotecária, pessoas que tinham financiamento da casa própria, não conseguiram pagar o financiamento, perderam o financiamento porque foram executadas na dívida, perderam o imóvel, porque o imóvel era a garantia da dívida. Então, foi ajuizada a ação de execução, o imóvel era a garantia da dívida, o imóvel foi passado novamente para o agente financeiro, que aqui nesse caso era a Caixa Econômica Federal, ou seja, retomou a casa para cumprir, para pagar aquela dívida que estava lá. E a Engea, ela administra esses imóveis que são retomados, né, alguns deles. Então a Engea, que é esse órgão de dentro da Caixa Econômica Federal, ela contestou o cumprimento da sentença porque ela nem fazia parte da ação, né? Era o condomínio contra o ex-proprietário. O processo foi extinto, porque houve ali, de repente, uma nulidade processual, e a empresa de condomínios ajuizou a ação contra a própria empresa pública, pedindo o pagamento dos atrasados. Aí a Justiça Federal, que é ela quem julga todas as causas que versem aí, que entrem, que façam parte, né, órgãos federais, como a Caixa Econômica Federal e a Engea, um órgão lá de dentro, da Justiça Federal de Porto Alegre, julgou o pedido procedente, mas entendeu que algumas cotas de condomínio já estavam prescritas, né? A Engea, então, recorreu, sustentando que o adquirente assume o domínio do bem livre de todos os ônus, e que a empresa de condomínios também recorreu pedindo o afastamento da prescrição. O que decidiu o Tribunal Regional Federal da 4ª Região por unanimidade, ou seja, todos, né, daquela turma?
Todos os desembargadores pensaram igual. Eles negaram o pedido da Engea com o entendimento de que o pagamento das cotas de condomínio é devido pelo proprietário atual, que seria adjudicante, seria a Caixa Econômica Federal, uma vez que adquiriu o imóvel já com os débitos pendentes. Porém, o recurso da empresa de condomínios foi acolhido. De acordo com o relator, o desembargador federal Alberto da Azevedo Aurvale, ele fala o seguinte: ainda que a Engea não tenha participado do processo, assumiu as obrigações do mutuário em relação aos débitos condominiais. E aí ressaltou, ainda que não houve inércia por parte do condomínio, que seria a justificativa da prescrição. E o condomínio foi sempre diligente na busca dos valores impugnados. E com essa decisão, passou essa dívida para a Caixa Econômica Federal pagar. Vocês entenderam como é importante, antes de comprar o imóvel, buscar todas as certidões negativas de dívidas, seja de tributo, seja de condomínio, seja de qualquer outra dívida. Vai comprar o imóvel? Primeiro, analisa se não tem dívida. Peça certidões negativas do condomínio, peça certidões negativas lá da Prefeitura Municipal com relação aos débitos municipais. Vai no cartório de registro de imóveis e pede lá uma certidão atualizada da matrícula desse imóvel para saber até se quem está vendendo o imóvel para você é realmente o dono do imóvel. Senão você perde dinheiro. Você coloca lá o valor da entrada, do sinal, né, do negócio que você está fazendo, a pessoa some com o seu dinheiro e aí ela não era o dono, é estelionatário, você perdeu. Mesmo que você encontre a pessoa, se ela não tiver o que perder, nem bicicleta às vezes tem no nome dela, você vai ficar sem dinheiro do mesmo jeito. Então, tomem muito cuidado. Às vezes você perde o dinheiro guardado aí por uma vida toda, tá? Então, procure um advogado antes de comprar o imóvel, peça assessoria de um advogado, de uma pessoa especializada e não se preocupe em ter que pagar o advogado. Gente, é pouco perto do prejuízo que você pode ter depois. Então, depois o advogado pode até tentar resolver o problema, mas ele vai cobrar muito mais caro porque ele vai estar pagando incêndio. E se você não tem condições de contratar um advogado particular, existe a Defensoria Pública. A Defensoria Pública lá tem advogados gratuitos à população e que podem instruir todas as pessoas, inclusive com relação a consultas. Então, quando você for comprar um imóvel, procure um advogado. Se você não puder pagar, procure a defensoria. Mas não faça as coisas da sua cabeça sem saber direito o que está fazendo. Tá bom? Essa é a nossa dica jurídica de hoje do nosso quadro Advogada Explica.